campanha de missões nacionais. E eu, em nome da igreja, agradeço a todos por estarmos aqui. Vamos começar orando, agradecendo. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por estarmos, ó Deus, nesse momento aqui, unidos, ó Deus, a Ti, unidos, ó Deus, ao Teu corpo, para prestarmos um culto de adoração, de gratidão, de exaltação, mas também de intercessão, ó Deus, e de reflexão. Ó Pai, que o Senhor receba a nossa gratidão, a nossa adoração, e que, ó Deus, fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Muito obrigada por todos que estão podendo nos ouvir, nos ver nesse momento. Nós desde já te agradecemos, porque temos certeza, ó Deus, que o Senhor falará conosco essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, como eu falei, esse mês, né, nós temos aí o tema do mês, Porque Ele Me Amou. Daqui a pouco nós vamos voltar a ele. É o tema da campanha de missões nacionais de 2020. E temos aí os subtemas que serão desenvolvidos ao longo dessa campanha, hoje nos próximos domingos. Então, nós temos hoje, Porque Ele Me Amou, vou amar o meu próximo. A ênfase de hoje é eu amo. E nos próximos domingos, eu vou multiplicar a mensagem da salvação, vou orar pela minha geração e vou repartir o amor de Deus a todos. Então, que possamos fazer uma campanha belíssima, generosa, amorosa, como o tema nos pede. Amém? Vamos, então, louvar. Vamos exaltar o nome do Senhor com o cântico Ele é Exaltado. Enxergar isso. E amor. Exaltado no céu, eu louvarei. Exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Colossenses 3, 1 e de 12 a 17. Eu vou pedir aí mesmo com os microfones desligados, para que as vozes femininas me acompanhem. Eu vou ler a primeira parte, depois o segundo slide o Robinho vai ler, e no final a gente encerra juntos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive,
assentado à direita de Deus. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Vamos lá, meninas. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Todos. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Amém? Vamos a mais um cântico. Poder do teu amor. Vamos louvar mais uma vez.
Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração de louvor, de gratidão. Tenho certeza que todos nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, mas eu vou tomar a liberdade para fazer um agradecimento especial pela aniversariante do dia, que é uma adolescente muito querida, a Laisa. Eu não sei se ela está entre nós, eu estou vendo aqui o nome da Larissa. Se estiver aí, Laisa, aparece para a gente ver o seu rostinho. O papai dela também está aí, o Igor. E a gente louva a Deus pela sua vida, Laisa. Na flor da idade, olha ela aí. Vamos mandar um tchauzinho para ela, gente. Parabéns, Laisa. Deus te abençoe, tá? Te acreditamos. Uma vez ovelhinha, sempre ovelhinha, né? Obrigada. Eu vou pedir a Aline, né, que agora trabalha com os adolescentes, aí nos PGs, que está lidando com vocês, para fazer essa oração de gratidão pela sua vida. Temos os outros aniversariantes também, irmã Maria Cristina, lá de Imbaria, no dia 9, Matheus Moreira, no dia 10. E se há entre nós alguém que vai aniversariar nos próximos dias, sinta-se abençoado, né, por Deus nessa oração de gratidão, que o Senhor a todos conceda saúde, a todos conceda graça, muitas bênçãos. Aline, ora para a gente. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é digno de louvor e adoração. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, de estarmos aqui louvando o teu nome, e te agradecemos, ó Deus, porque por essas vidas, ó Pai, por mais um ano que o Senhor permite que esses nossos irmãos estejam completando, ó Deus, que o Senhor permite que eles estejam completando mais um ano de vida, que o Senhor esteja com eles, ó Deus, amparando, cuidando, livrando do mal, ó Deus, guiando os teus servos no caminho em que eles devem andar, ó Deus, de acordo com a tua vontade. Te agradecemos, ó Deus, pela Laisa, que hoje completa, Deus, mais um ano de vida. Nós te agradecemos porque ela tem estado na tua casa, ela tem se colocado à sua disposição, ó Deus. O Senhor, ó Deus, complete a tua obra na vida dela, ó Pai. Mostra a ela o caminho que o Senhor deseja para a vida dela e que ela possa, Deus, sempre continuar na tua presença. Fica conosco, Deus, durante este culto. Recebe o culto que prestamos a Ti, porque é para o Teu louvor, Pai. Não é para engrandecimento do homem, mas é para a Tua honra e glória, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Momento de comunicações com o Ministério 360. Bom, irmãos, boa noite, para quem eu não dei boa noite, né? Estava orando aqui, mas eu não tinha dado boa noite ainda para os irmãos. É muito bom a gente estar junto, mais um domingo. E nós vamos passar algumas informações especiais aí para a nossa semana. Vamos começar com o aviso da campanha de missões, né? Nós temos à venda as camisas da campanha de missões. Nós temos a camisa preta, camisa verde, escrita na vertical, escrita na horizontal. A Junta preparou um monte de coisa legal para essa campanha de missões nacionais desse ano. Tem as máscaras também. E se os irmãos quiserem, né, algum desses itens, procure o Ministério 360 Graus ou procure a irmã Ana Paula. E se puderem, procure até a próxima terça-feira. Por quê? Porque esse é o nosso prazo para a gente ir lá na junta, buscar, né? Essa semana nós estaremos na junta e precisamos que, se os irmãos desejarem, façam os seus pedidos até a próxima terça-feira, tá bom? Não deixem de fazer os seus pedidos aí da camisa, tem aí o valor, camisa de R$35, a máscara R$5, tá bem legal, gente. Então, se puderem fazer, se quiserem fazer, até a próxima terça-feira. A nossa MCM vai completar mais um ano, né, de existência, de organização na nossa igreja, 41 anos, né, é o aniversário o 41º aniversário da nossa MCM, Mulher Cristã em Missão, a nossa organização de mulheres.
e vai acontecer no próximo domingo, dia 13, às 18 horas, aqui no Zoom ou pelo Facebook, você pode acompanhar lá também. Então, vamos participar, louvar a Deus, agradecer a Deus por essa organização, né, na nossa igreja, que tem sido bênção na nossa igreja, que Deus também possa abençoar as irmãs da nossa igreja, né? Eu faço parte, como MCM Jovem, é um prazer também poder fazer parte dessa organização. Bom, vamos lembrar, irmãos, que a gente tem a campanha do quilo. A campanha do quilo, ela precisa continuar. A gente precisa continuar entregando os nossos quilinhos para ajudar a montar as cestas básicas. Nós temos ainda muitos irmãos precisando da nossa ajuda, muitos dos nossos conhecidos que precisam de ajuda, mesmo que não sejam membros da igreja, estão precisando, né, do nosso apoio. Aí tem uma listinha dos alimentos que nós precisamos muito, né, que são os que estão mais em falta. E a gente lembra que desde terça-feira nós estamos num novo horário de funcionamento para entrega dos alimentos, tá? E para algumas atividades administrativas, de segunda a sexta, das 8 às 16, tá bom? A porta da nossa igreja, ela vai continuar fechada, tá? Mesmo que ela esteja funcionando, porque a gente teve algumas questões essa semana, de gente que estava passando na rua, resolveu entrar para, né, usar a igreja, e a gente, para nossa segurança, né, para a segurança dos funcionários da nossa igreja, a gente acha melhor manter a porta fechada, tá bom? Mas os irmãos precisando ir lá para poder entregar o seu quilo ou resolver alguma questão administrativa dentro da igreja, a igreja está aberta de segunda a sexta, das 8 às 16. Não vamos esquecer dos nossos horários também, das nossas atividades, dos nossos cultos de 6 horas da noite, do nosso culto na quarta-feira às 19h30, nosso culto aos domingos às 18 horas. Não vamos deixar deixar de participar, né, das nossas atividades, né? Os adultos têm a sua escola bíblica dominical, os jovens também, os adolescentes têm as suas atividades. Então, vamos participar, vamos continuar participando. E, para entregar o seu dízimo, a sua oferta para a campanha de missões, a sua oferta para a campanha do quilo, caso você não possa doar o alimento, né, não possa ir lá entregar o seu alimento ou pedir que alguém vá buscar o alimento na sua casa, os irmãos podem fazer um depósito ou transferência para a conta que está aí na tela agora e enviar o comprovante do depósito ou da transferência para o nosso tesoureiro, pelo WhatsApp, dizendo: é o meu dízimo, é uma oferta para a campanha de missões, é uma oferta para a campanha do quilo, que ele vai saber, e assim a gente consegue destinar essas ofertas e os dízimos da melhor forma possível. Tá bom? Muito obrigada, irmãos. Fiquem atentos aí aos nossos comunicados nas nossas redes sociais e pelo WhatsApp também, para não perder nada do que a gente está fazendo, tá bom? Ok, Aline. Vamos fazer o nosso momento missionário. Vamos ler juntos o tema e a divisa da campanha de missões nacionais de 2020. O tema, porque ele me amou. Vamos juntos? Porque ele me amou. A divisa que se encontra em 1 João 4,19 diz assim: porque ele nos amou primeiro. Mais uma vez, vamos lá? Nós amamos primeiro. Amém, irmãos? Ele pode ser visto através do amor que nós dispensamos às outras pessoas. Todos nós. Porque ele nos amou primeiro, convocamos você a chamar para si a responsabilidade, em todos os sentidos, de manter o comprometimento e a generosidade com a obra missionária no Brasil, como voluntário e parceiro de missões nacionais, intercedendo, investindo e sustentando cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na multiplicação de igrejas e de discípulos. Então, temos aí os trabalhos missionários, né, que a Junta de Missões Nacionais
acompanha, realiza. São 925 missionários batistas no Brasil. 70% dos missionários atuam entre os povos. 565 missionários batistas atuam na plantação de igrejas, 3 igrejas e novos projetos de plantação, revitalização de igrejas. 16 projetos de plantação. A nossa igreja, né? Convocamos a cada um aqui dos irmãos, dos amigos, visitantes, quem sentir no seu coração gratidão pelo imenso amor que Deus nos concede em Cristo Jesus, pela salvação, pela libertação, a dividirmos esse amor, a espalharmos esse amor, contribuindo com a obra missionária. O alvo da era em Jesus, que nós ultrapassamos umas ações, né, para a gente poder alcançá-lo. Temos os apoiadores de missões, que são profissionais liberais, né, que se dispuseram a doar parte do seu trabalho que eles vão realizar para aqueles que os contratarem. Então, se os irmãos precisarem de cabeleireira, maquiadora, né, uma Rosélia, Sérgio, que é mecânico, Macionil, advogado, Rui, instalador elétrico, irmão William, dentista, e a irmã são pessoas que se dispuseram a converter parte daquilo que elas vão, né, arrecadar com o seu trabalho para a obra missionária. Então, se os irmãos puderem dar essa oportunidade, né, contribuírem também com esse tipo de serviço, a igreja está fazendo aí essa ação nova e cremos também que vai ser uma bênção. Temos também um almoço, o almoço missionário, que a juventude abraçou a ideia, vai encabeçar, né, esse trabalho, será mais para o finalzinho da campanha, o valor de R$15, até onde eu sei vai ser um churrasco, e esperamos que as pessoas também, cada um de nós, possa prestigiar, assim como foi feito na campanha que a gente tenha um retorno muito favorável através dessa ação voluntária dos jovens. Bem, vamos continuar aqui. Temos o hino oficial para a gente aprender e cantando ao longo da campanha. Daqui a pouco a gente volta. Pecados Jesus levou, o que eu tenho
Amém, irmãos. Vamos amar, porque Ele nos amou e Ele nos ama. Temos um vídeo da ênfase de hoje, eu amo. Não sei se os irmãos conseguiram carregar o vídeo que se encontra na campanha para isso. Vamos assistir, irmãos, um pouquinho do trabalho missionário, né, que até inclusive envolve adolescentes. Vamos conhecer um pouco do trabalho de missões nacionais. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal. É olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos, foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí eu conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Bem, meus irmãos, nós chegamos ao momento de intercessão, depois de tudo que a gente viu aqui, do que a gente cantou. O nosso momento missionário transforma-se agora no momento de intercessão. Nosso país precisa muito da oração, precisa muito do amor que vem do nosso Deus através de nós, através dos seus filhos, dos seus servos. Um ano difícil, com muitos desafios, inclusive para os missionários, para as igrejas, para aqueles que se dispõem a ir lá nos campos trabalhar, mas para o nosso Deus nada é impossível, e se nós nos empenharmos, se nós orarmos, se nós contribuirmos, essas obras tão importantes, esses projetos que fazem diferença para tanta gente, continuarão. Então, vamos todos interceder, nos unir em fé. Eu vou pedir ao Robinho que nos eleve a Deus nessa palavra de oração, nesse clamor. Estamos aí às vésperas de um feriado, né? O feriado da Independência, e muitos viajam, vão passear, mas a verdade é que a independência é maior
só através de Jesus. Se o Filho libertar verdadeiramente, seremos livres. E é isso que a gente quer. Então, é por isso que nós devemos orar, pedir a Deus e contribuir, para que Ele esteja espalhando libertação no nosso país. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Antes de orarmos, tem um texto lá em Romanos 12, que diz o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos, ó Deus, reunidos em culto com o objetivo de louvar e engrandecer o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos visitantes, Senhor Deus, que estão conosco hoje. Vai no lar deles, visita, Senhor Deus, cada um, esteja com eles, abençoando as suas vidas, ó Deus, trazendo, Senhor, excede a entendimento, Senhor Deus, que a tua paz, que a tua glória, que a tua honra. Abençoa, Senhor Deus, cada janelinha aqui, Senhor Deus, cada irmão presente, aqueles que não puderam também participar. Nós sabemos que os pedidos, Senhor Deus, são muitos, todos nós, Senhor Deus, passamos por lutas, por provas, nós temos, Senhor, dificuldades, vivemos, Senhor Deus, momentos difíceis de pandemia, de perdas, mas a tua palavra diz que o Senhor está no controle de tudo, Pai. E é nesse controle, Senhor Deus, que depositamos a nossa fé, que depositamos a nossa esperança, Senhor Deus, que tu venhas a atuar, Senhor Deus, de forma brilhante em nossos corações, em nossas mentes, principalmente, Senhor Deus, na direção da Junta de Missões Mundiais, Senhor Deus, nacionais. Abençoa, Senhor Deus, os líderes. Esteja, Senhor Deus, dando, Senhor Deus, orientação vinda dos altos céus para que eles possam, Deus, conduzir um ministério tão importante, Senhor Deus, para nós batistas e para a sociedade e principalmente para Ti, Senhor Deus, que tudo tem sido feito para o Teu nome e para a Tua glória, Pai. Nenhum missionário, nenhum pastor, nenhum líder faz porque quer fazer, mas faz porque sentiu o desejo no coração de Te servir. Dá, Senhor Deus, o sustento, Senhor Deus, espiritual, o sustento material, traz providência, Senhor Deus, para onde precisar, para que a Tua palavra seja proclamada, Pai. Visita também, Senhor Deus, os hospitais, as pessoas que ainda estão enlutadas, as famílias, Senhor Deus, que perderam seus entes queridos, nessa pandemia tão cruel, Pai. Mas que o Senhor Deus esteja confortando os corações. Pedimos a Deus que Tu receba o nosso culto, Pai, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa, Senhor Deus, o nosso pastor Hamilton, Pai. Dá a ele, Senhor Deus, orientação, sabedoria espiritual, para nos auxiliar, Senhor Deus, no momento, Senhor Deus, que estamos passando de muitas lutas, Pai. Abençoa a sua família, o seu lar. Esteja, Senhor Deus, fazendo a Tua vontade na vida dele, para que ele possa, Senhor Deus, conduzir de forma brilhante, como ele tem feito, Senhor Deus, a convenção, na liderança, Senhor Deus, de todos os ministérios que o Senhor colocou na mão dele. Muito obrigado, abençoa os pregadores, faça a Tua vontade na vida deles. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Vou pedir à irmã Wayne para apresentar o preletor dessa noite, irmão Rodolfo e a Juliana, ela que, com grande propriedade, vai apresentá-los a nós. Obrigada, Cris. Apresentar o Rodolfo, mais uma vez, né? Eles já estiveram conosco no mês de maio, no mês da família, e foi, assim, maravilhoso, né? Tê-los participando conosco, porque nós tínhamos a certeza de que eles dominam, quando eles pegam uma responsabilidade de falar à igreja, eles dominam aquilo que é proposto, que é pedido a eles, e nós tivemos uma alegria enorme da participação deles aqui no mês de maio. E na campanha de missões nacionais, eles foram lembrados. O Rodolfo é uma pessoa... O Rodolfo, vou até dizer uma coisa, quando saiu o vídeo da campanha de missões, falei, deixa eu ver se eu acho o Rodolfo aqui no meio. Porque ele é envolvido, é uma pessoa que... Eles moram na cidade de Manaus, né? Mas eles têm uma atividade muito grande ali com relação ao trabalho. Rodolfo gosta muito de floresta, né, Rodolfo?
já entrou bastante lá pela floresta, a Juliana também na pesquisa. Enfim, são pessoas que estão muito envolvidas na obra do Senhor. Conhecedor profundo da palavra de Deus, tenho total confiança quando eles são convidados para falar, né? E Rodolfo é uma pessoa muito especial para a gente, para a Juju, né, Juju? Para a nossa família, e nós vamos ouvi-lo agora, assim, na certeza de que ele pediu ao Senhor a orientação, passamos para ele o tema, que fala desse Jesus maravilhoso, que nos amou de uma maneira extraordinária, né? E por isso nós amamos, né? Então, Rodolfo vai estar falando agora das experiências que ele viveu já até aqui, das coisas que eles têm feito lá na toda a região de onde eles moram, as atividades da igreja. Eu sei que ele participa das atividades, ou esteve participando, né, das atividades da Junta de Missões Nacionais no Barco Missionário. Ele vai falar sobre isso. Então, Rodolfo, você se sinta à vontade para nos trazer a mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente. E muito obrigado por nos atender de maneira assim tão tranquila. Nós convidamos e rapidamente obtivemos a resposta, porque nós vemos que ele tem uma alegria muito grande de falar do amor de Deus. Tá bom? Fique à vontade, ok? Eu agradeço o convite e as palavras das quais a gente nem se considera digno, né? Porque nós estamos aqui em Manaus, a Juliana está aqui do meu lado, tá? Ela pediu para eu virar aqui porque eu vou falar mais hoje. Nós estamos aqui em Manaus há alguns anos já, há 12 anos, 13. Estou há 13 anos em Manaus, a Juliana vai fazer 10 anos aqui em Manaus. Eu sou seminarista atualmente e minha profissão é professor, eu sou um professor. Eu fui militar por um tempo, por isso que a Wayne falou da minha paixão pela floresta, né? Porque eu fui militar por um tempo. E eu vou conversar um pouco sobre isso também com os irmãos. A Juliana é bióloga, funcionária de um órgão público aqui em Manaus, do Instituto de Pesquisa, e Deus tem nos usado nas nossas atividades, né? Naquilo que nós, nas habilidades que Ele nos deu, nós temos sido úteis através dessas habilidades também. Somos membros da Igreja Batista Ebenezer, é uma igreja pequena, eu vou falar um pouco sobre a nossa igreja já. É a igreja que nós somos membros desde que nós chegamos aqui em Manaus. Então, eu cheguei antes, né? Eu sou membro da mesma igreja desde que cheguei, e a Juliana chegou um pouco de tempo depois, né? Depois que a gente casou, ela veio, e a gente tem vivido dias muito agradáveis aqui, né? Um tempo muito agradável. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que não é o texto da campanha, tá bom, irmãos? Mas é um texto que vai falar, que eu espero que fale o coração dos irmãos, porque falou o meu coração quando eu recebi o convite. Eu recebi o convite, eu estava lendo um texto para a EBD, para preparar a EBD aqui da igreja, e Deus falou o meu coração com um texto que eu gosto muito. Foi lido alguns versículos dessa carta, que é a carta de Colossenses. Esse é o texto que a gente vai usar para a nossa mensagem, para a nossa reflexão, e para esse testemunho também. Colossenses capítulo 1, verso 6. Só esse versículo que a gente vai utilizar. O início da carta de Paulo. Eu vou projetar para os irmãos aqui uns slides. Eu acho que vai dar tudo certo, eu espero. Não tem nada de muito especial, tá? Um slide simples. A palavra aqui que vai ser o foco, né? Os slides vão mostrar algumas imagens para os irmãos de algumas coisas que temos vivido aqui. Deixa eu escolher aqui direitinho. Os irmãos já devem estar vendo. Espera aí. Os irmãos estão vendo aí o slide? Estão conseguindo me ouvir direitinho? É esse o texto que a gente vai utilizar para a mensagem de hoje, tá? Colossenses 1, verso 6. Deixa eu ver aqui a imagem. Tá. Colossenses 1, verso 6. O texto que vamos usar, então, diz assim: o evangelho que chegou até vocês, na verdade, o evangelho, né? O versículo começa, que chegou até vocês por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vou ler de novo aqui. Nosso foco é daqui para frente, né?
por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em sua verdade. É o texto base da nossa mensagem. Eu quero orar mais uma vez. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus amado, nós clamamos a Ti, que a Tua palavra venha falar, Pai, com clareza os nossos corações. Não por mim, mas pelo Senhor. Que seja o Senhor mesmo quem fale. Que a Tua palavra encontre morada em cada coração. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem permitido viver e por esse culto, Deus. Recebe a nossa vida como oferta a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esse é o texto, então, que nós vamos utilizar. E eu quero começar, né, falando um pouquinho, algumas coisas que a gente tem vivido aqui. Inicialmente, o texto começa dizendo: por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também aconteceu entre vocês, né? Como também aconteceu entre vocês. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Eu e Juliana, nós vivemos grande parte da nossa vida aí no Rio de Janeiro, especificamente aí na Baixada Fluminense, a Juliana em Caxias, eu em São João, né? A gente também teve uma vivência em Nilópolis, onde nós estudamos, e depois eu virei militar, e por entender ser a vontade de Deus, virei militar, vim para cá, para Manaus, fui transferido para cá, para Manaus. E depois de 3 anos, a Juliana veio também, ela concluiu a faculdade, veio para cá. E a gente tem vivido aqui em Manaus e temos visto que o evangelho que a gente viveu aí e cresceu aprendendo através dos nossos pais, né, os pais da Juliana, os meus pais, nos encaminharam no caminho de Cristo, nos ensinaram a palavra de Deus. E o que nós vimos do evangelho aí, a gente vê aqui também frutificando, em todo canto. Por todo canto que a gente vê, a gente percebe que o evangelho está frutificando também. E aqui em Manaus foi algo muito especial para nós, e tem sido algo muito especial para nós esse período que vivemos aqui. Né? A gente, como eu falei, a gente teve uma criação cristã, eu vim para cá porque me tornei militar, e desde que a gente chegou, a gente é membro dessa mesma igreja que eu comentei. A igreja que nós fazemos parte é uma igreja pequena, tem menos de 100 membros, mas é uma igreja que tem um ardor missionário muito grande. A família da Juliana, eu sei que está aqui presente, a irmã, a dona Vilma, a Maíra, o Marcos, eles já vieram aqui e viram um pouquinho da nossa igreja, uma igreja pequena, simples, mas que tem uma vontade por pregar o evangelho muito grande, um envolvimento muito grande com a obra de Deus. Nós aqui na igreja, nós somos mais um daqueles que participam dessa obra, né? A gente não, como eu falei no início, a gente não tem nada de especial, essa é a prática da nossa igreja. Os jovens e adolescentes da nossa igreja crescem nesse ambiente. Tem adolescentes que já foram em mais viagens missionárias do que nós já fomos, porque essa é a vivência da nossa igreja. Né? Nós temos vivido esse tempo aqui, e eu vou mostrar algumas fotos para os irmãos de algumas viagens que a gente tem vivido. Né? Esse período, inclusive, que a gente está agora, da Semana da Pátria, aqui em Manaus, o dia 5 também é feriado. Então, é um feriadão, dia 5, dia 7, e é uma data comum da gente fazer viagem. Só não está tendo por causa da pandemia, senão o povo estava, mais uma vez, viajando para alguma comunidade do interior para pregar o evangelho. Essa é a nossa vivência aqui na igreja. Então, eu quero mostrar para os irmãos com isso que nós só vivemos nesse ambiente, né? Não tem nada de especial. Essa é a nossa vivência. Nós estamos com o coração voluntário de participar dessa obra que tem acontecido. Vou mostrar para os irmãos algumas imagens. Ó, aqui a gente tem uma viagem que a gente foi, uma das primeiras viagens. Aqui vocês podem ver que tem alguns anos já, né? Já estou um pouquinho mais velho. Esse barco aqui era um barco que a gente sempre alugava para viajar, né? Vai ter uma foto do barco aqui com muitas redes, os irmãos vão ver. Então, esse é um dos barcos que a gente sempre alugava. Essa é a comunidade, uma comunidade na cidade de Manacapuru, uma cidade no interior do Amazonas. E a gente tem visto, nesse período, o evangelho frutificando também. Né? A gente tem visto que essa daqui é uma das casas que a gente visita, tá, irmãos? As casas são assim, de madeira, bem simples, mas com um povo muito acolhedor. Nesse período, então, a gente tem visto o evangelho frutificar.
a gente tem conhecido famílias transformadas pelo Evangelho. Como a nossa igreja faz muitas viagens missionárias, é comum a gente ir em locais onde outras pessoas ainda não foram. A nossa igreja tem essa característica de pioneirismo, né? A gente vai em alguns locais pela primeira vez. Famílias que nunca tinham ouvido falar de Cristo estão ouvindo falar de Cristo. Comunidades isoladas, ilhas com 10 casas, locais sem luz elétrica. Já fomos em algumas comunidades sem luz elétrica. Locais onde nem o governo vê, sabe? Que não tem saúde, não tem médico, não tem nada. E a gente tem alcançado esses locais com o Evangelho. E a gente tem visto muitas vidas sendo transformadas. A gente tem algumas experiências marcantes de pessoas que até têm uma noção da existência de Deus, que até tiveram alguma experiência com Deus, mas não fazem ideia quando a gente traz e mostra o Evangelho. Não fazem a mínima ideia de quem é Jesus, ou de que Deus tem um plano para a vida deles e que quer que eles sejam salvos, quer que eles sejam perdoados dos seus pecados, que Jesus morreu para dar salvação a eles. E Deus tem nos permitido viver isso nesse período. Dentro desse período que a gente tem vivido aqui, a gente tem visto uma terra muito fértil. Aqui no Amazonas é um pouco diferente do Rio, principalmente nos interiores, né? Essa casa que está aparecendo aí não é a nossa casa, né? A gente mora num apartamento, né? Na cidade de Manaus, aqui parede de concreto, de cimento, né? A cidade de Manaus é grande, tem mais de 2 milhões de habitantes, tem um dos maiores PIBs do país, um monte de shopping, um monte de faculdade, tudo que tem numa cidade grande tem aqui, uma cidade imensa. Tem, inclusive, os problemas de uma cidade grande também, né? Mas nos interiores, quando você sai de Manaus, não existem cidades que são como aí no Rio de Janeiro, né? A gente tem a cidade do Rio, aí tem a Baixada Fluminense, que é a periferia do Rio de Janeiro, né? A gente tem aquelas cidadezinhas, isso não existe aqui no Amazonas. A gente tem Manaus, depois de Manaus tudo é interior. Então, se você sair de Manaus de carro, pegar a estrada 1 hora, 2 horas, você vai ver casas assim já. Vão ter casas de alvenaria nas sedes das cidades, mas quando você se afasta um pouquinho da sede da cidade, de onde está a prefeitura, das ruas principais, o que a gente vai encontrar são casas assim. Depois de Manaus, a cidade com maior quantidade de habitantes no Amazonas é Manacapuru, que tem 200 mil, um pouco mais de 200 mil. Então, dá para os irmãos perceberem como é a distância essa distância de estrutura das cidades. Manacapuru tem a sede, que é até agradável, tem hotéis, tem local bom para ficar, tem passeio bacana para fazer e tal, mas quando você sai da sede, a cidade é imensa, né? Ou, na verdade, ainda tem um espaço territorial imenso, onde as casas são como essas, casas de madeira, simples, onde vivem pessoas simples e que estão dispostas a ouvir o Evangelho. Eu acho que nesse tempo todo que a gente está aqui, eu só me lembro de uma casa que eu bati para perguntar se a pessoa queria ouvir o Evangelho, a pessoa disse que não. Uma casa, que era numa comunidade que já tinha sido muito doutrinada pelos testemunhos de Jeová, e um dos senhores da casa não quis receber a gente. Na verdade, a esposa dele recebeu a gente, mas ele expulsou a gente de lá. A esposa recebeu, mas quando ele viu que a gente estava falando de Jesus, percebeu que nós éramos cristãos, evangélicos, batistas, aí ele mandou a gente embora porque ele não queria ouvir. Mas, tirando isso, a gente nunca teve a porta fechada na nossa cara. As casas, as pessoas estão querendo ouvir do Evangelho. As pessoas precisam ouvir do Evangelho. As comunidades do interior do Amazonas, apesar de serem pequenas, elas têm muitos problemas parecidos com as cidades grandes que a gente conhece. É comum nessas comunidades a gente ver pessoas que são aprisionadas pelo vício ao álcool, muito forte. Em algumas comunidades a gente vê também muito vício em drogas também já. E as pessoas estão sedentas por ouvir o Evangelho lá também. Não só por causa da condição social delas, mas porque elas não conhecem o Deus que dá vida. Porque elas não conhecem quem traz salvação. Por isso elas precisam ouvir do Evangelho. Né? E a gente tem se colocado à disposição para fazer essa obra. Vou mostrar mais algumas imagens para os irmãos verem um pouco. Esse aqui é o povo da minha igreja. Ó, aqui estou eu e Juliana, bem no cantinho aqui. Aqui é o Pedro e a Lorena. Pedro e Lorena hoje são missionários da Junta de Missões Nacionais. Eles estão aí no Rio de Janeiro.
Pedro e Lorena são coordenadores de missões, exercem umas funções importantes aí na Junta de Missões. Ele é um dos coordenadores do projeto, coordenadores de formação de missionários, na verdade, eles dois. Essa aqui é a Marli, foi missionária radical por um tempo, essa senhora. Esse daqui, ó, cadê? Esse aqui é o pastor Cláudio, o nosso pastor da nossa igreja. E aqui, olha só, essa menininha aqui era adolescente, hoje ela já é uma jovem, ela estava na viagem missionária, era adolescente também, o Bruno já é um jovem, Lucas era adolescente, Paula, Aline, todos eram adolescentes nessa época. E eles iam para as viagens missionárias. E assim, não precisa ter dinheiro para ir numa viagem missionária, só precisa querer. A nossa igreja, que é pequena, a gente não tem muitos recursos, mas a gente, como eu falei para os irmãos, né, a igreja tem um amor pela obra missionária, então ninguém é impedido de pregar o evangelho por falta de dinheiro. A igreja vai meter a mão no que tem, e os irmãos que não podem ir vão financiar para que outros possam ir, e a gente vai nas viagens missionárias. Algumas de carro, outras de barco, né? E está aqui a nossa equipe que trabalha. Esse aqui o tempo já passou um pouco, né? Alguns eram adolescentes, alguns já são mais velhos hoje em dia, como eu falei. Essa aqui não é a nossa igreja, é uma igreja, se eu não me engano, na cidade de Manacapuru ou de Novo Airão, é uma dessas duas cidades, né, de viagens que a gente foi recente. Aqui tem mais uma imagem para os irmãos entenderem mais um pouco. Esse é o pastor Cláudio, ele está apresentando o plano de salvação a alguns ribeirinhos que estavam ali. E os irmãos podem ver, olha só, a gente está aqui a casa, está em construção ainda, não está pronta, né? Não é tão destruída assim, né? Essa aqui ainda está em construção. Mas eu queria destacar aqui a beleza do local. Uma das coisas que eu mais gosto de estar nessas viagens é que eu consigo ver um pouco mais da beleza das coisas de Deus, onde a gente vai caminhando, né? E tá aqui o pastor, e eles param para ouvir. Eles estão fazendo qualquer atividade que seja. Tem um facão aqui, esse senhor devia estar fazendo algum trabalho aqui, eles pararam para ouvir. Eles não se importam, eles param o que estão fazendo para ouvir o evangelho, porque eles entendem que é importante conhecer Deus. A gente aqui na cidade, né, os irmãos aí no Rio de Janeiro, as pessoas não querem ouvir de Deus. Aqui as pessoas sabem que é importante conhecer Deus e ser transformadas por Ele. Então, como eu disse no início, o evangelho que transformou a vida dos irmãos e transformou a minha vida e a vida da Juliana, quando éramos adolescentes aí no Rio de Janeiro, também tem transformado muitas vidas aqui no Amazonas. Essa aqui é uma árvore de açaí, para os irmãos que nunca viram, conhecem e comem o açaí. Essa aqui é uma árvore de açaí, um açaizeiro. Ó, tá aqui, ó, era adolescente, a Natasha, que eu falei que estava na outra imagem, tá evangelizando as crianças aqui, as crianças estão orando. E assim, elas param para ouvir o evangelho e fazem suas orações. Elas têm sido alcançadas pelo evangelho. Aqui foi esse ano, foi no final do ano passado, numa comunidade próxima a Manaus, na cidade chamada Careiro. É bem pertinho. Essa aqui é uma comunidade que é toda flutuante. Os irmãos vão ver algumas imagens, vão entender o que eu estou falando. É uma comunidade toda feita de madeira, de casa de palafita, toda flutuante. E fica a meia hora de Manaus de barco. Pegou o barco, meia horinha de barco, você já está nesse local aqui. Ali onde eu mostrei anteriormente, Manacapuru, aquela imagem anterior do pastor era numa comunidade chamada Terra Preta, são mais distantes. Manacapuru, de carro dá 1 hora, e de barco a gente ficou andando dias ali de barco. Até essa comunidade foi quase um dia de barco, né? E é bem perto, só que tem locais muito mais distantes. Vamos falar sobre isso já em breve. Isso aqui foi antes da pandemia, só para os irmãos saberem, né? A gente está com as atividades missionárias interrompidas nesse tempo. Aqui uma das nossas jovens, evangelizando também as crianças. Olha aqui as casas, estão vendo? Tem um corredorzinho aqui, uma casa aqui, outra casa aqui, tudo de madeira, corredorzinho de madeira. Aqui no final já tem um matinho. Isso aqui alaga tudo na época da cheia do rio. O rio aqui é impressionante para a gente que não é daqui. Eu me impressionei quando eu vi a primeira vez. O rio, numa determinada época do ano, ele sobe 23 metros, mais ou menos. Isso verticalmente. Agora, imagina ele horizontalmente, assim, o tanto que anda para dentro da cidade, né? Então, agora foi feito um esquema de aterramento para não ter tanto problema, mas se isso alcança Manaus, que é uma cidade grande e de vários séculos, imagina os interiores, como ficam quando o rio enche, né? Ó,
tá aqui, ó, a gente andando. Essas aqui nem são flutuantes, elas são só altas, ó. Altas aqui, aqui, essa área que tá com o matinho aqui, quando o rio enche, fica tudo alagado, a água vem por aqui assim. Quase rente já a madeira, né? Essa aqui é uma igreja batista que a gente foi ajudar nessa comunidade, né? Aqui foi uma outra viagem missionária que fizemos, essa com jovens da igreja, só jovens e os irmãos que foram apoiar a gente, ó. Essa aqui é a irmã Lenilce e a irmã Muriel, que foram nos ajudar nas refeições, na cozinha lá, para a gente poder trabalhar nessa comunidade. Essa é a comunidade Paricatuba, fica a menos de 1 hora de Manaus de carro, é bem perto. Aqui somos nós, aqui, ó, cadê eu aqui no meio? Eu e Juliana aqui. Aí temos outros irmãos, amigos nossos, jovens. E esse daqui era um casal de radicais que ficou por um tempo nessa comunidade, depois eles saíram do projeto. Esse rapaz aqui, ele era radical, concluiu o período dele como radical e depois retornou para Manaus. E aí os irmãos de novo podem ver, ó, muitos adolescentes. Ó. Esse aqui já não é mais adolescente, né? Mas esse aqui ainda era na época. Eles estavam lá com a gente para participar dessa aula. Aqui uma dessas viagens que a gente fez, eu e Juliana aqui, casinha dessa senhora e o netinho dela, foi uma conversa muito agradável. Essa é a Paulinha, que era lá da igreja, agora está numa outra igreja. Ela é militar também, da aeronáutica agora. E esse foi um período que a gente passou, se eu não me engano, foi em Manacapuru também. Eu queria, antes de prosseguir, né, destacar que Deus ele faz a sua grande obra e nós só participamos disso. Eu comentei no início que a minha igreja tem essa ideia do pioneirismo, né? A gente vai em algumas comunidades onde as pessoas ainda não foram. E isso me deixava um pouco inquieto, né? Porque a gente não consegue permanecer nas comunidades, né? A gente fica alguns dias e sai. Numa dessas comunidades, inclusive uma criança falou para Juliana: tia, será que a senhora vai voltar aqui quando? E a gente já imaginava que não iria voltar, porque não é muita rotina da nossa igreja. E a gente ficou meio assim e tal. E no outro ano, graças a Deus, voltamos para a mesma comunidade. Ficamos muito felizes de poder retornar lá e colher algum fruto daquilo que tinha sido plantado. Numa dessas viagens também, a gente evangelizou uma senhora, estava com seus 2 filhos em casa, 2 crianças, uma jovem senhora, o marido dela tinha saído para pescar, e a gente conversou com ela por um bom tempo. E ela recebeu Jesus como seu salvador naquela manhã, naquela tarde, eu acho. Só que essa comunidade, sim, a gente não retornou. E depois era um trabalho que ainda não existia nenhum trabalho batista ali, tinha uma igreja ali que estava meio confusa, né, ali no caminho, mas a gente evangelizou, tinha uma igreja que ela poderia pelo menos participar de alguma forma. E passado algum tempo, eu conversei com uma missionária do Projeto Radical e ela falou para mim que estava na comunidade que a gente tinha evangelizado. Aí eu falei para ela: poxa, a gente evangelizou uma senhora que morava, agora eu não me recordo o nome dela, né, que morava na rua tal, lá no final. Aí ela falou: olha aqui, ó, me mostrou um vídeo, uma imagem dela conversando com a mulher, falando que ela era uma das pessoas que tinham ouvido o evangelho, que eles estavam fazendo um trabalho de discipulado já há algum tempo, e ela já estava levando outras pessoas a Cristo. Eu estava preocupado, né, do que seria daquelas pessoas, né? A gente é muito pequeno, a gente não entende os propósitos de Deus, mas Deus tem os seus propósitos. E um texto me confortou quando eu estava nessa situação, né, de pensar sobre o que ia acontecer. É o texto que está lá em Marcos, no capítulo 4. Queria ler com os irmãos. Eu acho que eu não coloquei ele aqui na tela. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, acho que não. Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 29. Diz assim, ó. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Então eu entendi que o reino de Deus ele ia crescer independente da minha atuação permanente lá ou não.
É lógico que, havendo a possibilidade de permanecer e ver e tratar daquela semente que foi lançada e levar ao crescimento, seria maravilhoso. Mas a condição que nós vivemos não nos permitia estar lá de forma permanente. E Deus enviou lá pessoas para que dessem continuidade a essa obra. Então, muitas pessoas têm sido alcançadas por esse trabalho da minha igreja e de muitas outras igrejas. A minha igreja não é a única a fazer isso em Manaus. Muitas outras têm essa rotina de viagens missionárias. Atualmente, a Juventude Batista do Amazonas, né? A gente tem aí a Juventude Batista aí de Caxias e tal. A Aline, eu sei que faz parte, trabalhou bastante ali também. Atualmente, a Juventude Batista do Amazonas, ela está trabalhando com viagens missionárias frequentemente aos interiores, né? Paramos de novo nesse período de pandemia, mas estávamos até pouco tempo atrás pregando o evangelho nos interiores do Amazonas. Essa foto eu botei aqui só para destacar um detalhe. Essa senhora que está aqui, ó, os irmãos acham que ela tem quantos anos? Essa semana a gente descobriu que ela tem quantos anos? 88. Essa senhora tem 88 anos. E ela vai para a viagem missionária junto com a gente. Essa viagem aqui já tem alguns anos, deve ter uns 5 anos, mais ou menos, essa viagem aqui. Então, imagina, ela já tinha mais de 80 anos. E ela vai. Ela fala que ela faz as atividades dela em casa, ela vai fazer seu treinamento de educação física no Centro de Convivência do Idoso, então ela tem condições de fazer as viagens missionárias. A gente dá a mãozinha para ela, ela atravessa aqui os buracos, mas ela vai. Isso porque ela entendeu que Deus nos amou. E ela entendeu que as pessoas precisam ouvir do Evangelho. Essa senhora, ela é da cidade de Tefé, é uma cidade distante aqui de Manaus também. Dias de barco para chegar em Tefé. Eu nunca fui em Tefé, porque é distante. De avião, dá acho que umas 2 horas. É quase a distância daqui, na verdade não é quase a mesma distância, mas é quase o mesmo tempo. Daqui para Brasília. De Manaus para Brasília é quase o tempo de voo de Manaus para Tefé. Existem cidades no Amazonas, eu vou falar sobre isso mais à frente, mas que demora mais de avião para chegar na cidade do que de chegar no Rio de Janeiro, por exemplo. A distância é maior e o tempo de voo é maior. E essa senhora está lá, pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo. Ela está lá. Está aqui, ó, como é que é a nossa convivência dentro do barco. As redes aqui penduradas, e a gente aqui conversando. Estava na preparação aqui, o pastor dando as orientações, e o povo tudo aguardando para sair em campo para evangelizar, falar do amor de Cristo. Está aqui a nossa rede. Esse barco tem 2 andares, a gente estava lá em cima. Aí, de noite, ainda sobra aquele tempo para os jovens conversarem, bater papo, contar história, brincar, entendeu? A gente se diverte ainda na viagem missionária. Eles adoram. Aí está o nosso barco e o nosso povo aqui, ó. Barco de 2 andares, ó. A gente ficava em cima e embaixo. E o nosso povo aqui nessa viagem. Essa daqui foi a última viagem que eu fiz. Foi com o pessoal da Juventude Batista do Amazonas, né? Esses dois aqui, ó, esse casal aqui, é a Rose e o Sandro, eles são missionários da Junta de Missões, eles são coordenadores de radicais, né? Eles são coordenadores de área. Os radicais ficam em vários locais distribuídos e eles coordenam esses radicais. Esse aqui é um radical, é o Fabiano, ele casou recentemente com uma outra radical, inclusive. E esse aqui é o Matheus, também radical, do Projeto Radical Amazonas. Aí tem uma galerinha lá da igreja, eu tô aqui, e a gente estava aqui, ó. Essa aqui é a igreja que a gente estava. A igreja que já tinha sido plantada e que os radicais estavam revitalizando. Esse aqui, ó, já foi alcançado pelo Evangelho, ele é lá da comunidade, esteve com a gente, e muitos outros. Essa foi uma missão muito agradável, um local um pouco distante de Manaus, mas muito gratificante chegar lá. Deu para ir num dia, a gente voltou acho que 2 dias depois, ou um dia depois, mas foi muito agradável, uma missão curta. E podemos falar do Evangelho ali. Pessoas interessadas. Eu lembrei, esse jovem aqui também foi radical, e hoje ele é seminarista, aí no Seminário do Sul, inclusive, está aí no Rio. A gente fala com as pessoas falam, eu quero melhorar a minha vida. Eu estou ouvindo o Evangelho, só que eu creio na palavra de Deus, mas ainda não consegui largar alguns pecados. Como eu tenho que fazer? Me ensina, me ajuda. Eu ouvi isso lá nessa comunidade. Eu quero aprender mais de Cristo. Aí eu falei, eu estou conversando com a senhora agora, mas eu não vou poder permanecer. Eu vou ter que ir embora daqui a pouco.
mas vai ficar lá o Fabiano e o Matheus, converse com eles, eles vão lhe ajudar. Muitas famílias aqui de pessoas que eram envolvidas com drogas e com alcoolismo estavam lá para ouvir do Evangelho e foram transformadas. Esses são alguns testemunhos, eu vou prosseguir na mensagem, mas a gente percebe que Deus, assim como Ele salva aí, Ele está salvando em todo canto do mundo. Ele está salvando em todo canto do mundo. E o Evangelho está causando transformação. E é sobre isso que a gente vai comentar agora. O Evangelho tem causado transformação, amor, fé e esperança a respeito do céu. Essa palavra agora, né, ela está ligada aos versículos anteriores ao que a gente leu em Colossenses. Colossenses 1, verso 5, 6, fala que o Evangelho chegou em todo mundo. Mas os versos anteriores dizem assim, ó, versículo 3 diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Aí entra no texto que a gente leu. Esse texto, ele diz que Paulo ouviu falar da fé que aquelas pessoas tinham, do amor que eles tinham pelos outros santos, e o amor foi causado por essa fé, e da esperança que eles tinham reservada no céu, de estar com Cristo no céu. Paulo ouviu falar disso, e ele dava graças a Deus por essas coisas. E o Evangelho tem feito isso, tem causado transformação às comunidades ribeirinhas do Amazonas. O amor está entrando nos corações, naquelas famílias que viviam na luta, na briga um com o outro, essas famílias têm sido transformadas, a fé está nutrindo esses corações e há uma genuína esperança a respeito do céu. A gente viveu uma experiência, eu e Juliana, numa comunidade, a gente foi evangelizar e um senhor bem idoso, já cego, ele queria ouvir o Evangelho. A família dele falou, não, a gente já conhece, já ouviu. Ele, não, eu quero ouvir e eu quero tomar a minha decisão sobre Cristo. Aquele homem entregou a vida dele a Jesus, um idoso, já cego, ele faleceu já. A missionária que ficou lá na comunidade dele falou que ele faleceu, mas faleceu com Cristo. Havia verdadeira esperança a respeito do céu. O Evangelho tem provocado mudanças profundas nas comunidades ribeirinhas. Como eu comentei, o abuso de álcool é real, o uso de drogas, as relações conjugais meio estranhas, de pessoas que dão as filhas para o outro e o outro que se relaciona sem ter casamento, sem nada. O povo tem um monte de relação com pessoas diferentes e realmente entregam seus parentes uns para os outros. Algo meio confuso, diferente do que a gente é acostumado. A gente ouve histórias assim. A gente vê locais onde não há nenhum tipo de cuidado médico ou odontológico, ou mesmo cuidados básicos de saúde, de tratamento com água, de higiene. E o Evangelho está transformando esses locais. Locais onde o Estado brasileiro mal chega. Locais tão distantes que uma vez por ano aparece um agente do Estado ali para fazer alguma coisa. Uma vez por 6 meses. É bem difícil, bem complicado. A gente não vê a presença do Estado em alguns locais. E a igreja está chegando, né? Isso tem acontecido através da Junta de Missões Nacionais, da Jocum, da Missão Novas Tribos da Amazônia e de outras missões como a Justiça e Misericórdia, tantas outras missões e igrejas locais trabalhando ali. Mas eu queria destacar um pouco do trabalho da Junta de Missões, porque é um trabalho que a gente tem proximidade. Embora nós não sejamos missionários da Junta, né, nós somos parceiros, nós ajudamos. Eu e Juliana não somos conveniados, vocês não vão encontrar a gente naquele cartaz que aparece o rosto dos missionários, vocês não vão encontrar a gente lá. Mas a gente está contribuindo, a gente está apoiando a Junta de Missões, né? Deus nos permitiu usar os nossos talentos e aprendizado para contribuir para essa obra. O tempo que eu permaneci no Exército, eu aprendi sobre sobrevivência na selva e os radicais têm um módulo do curso deles, formação de sobrevivência, porque eles vão para locais distantes, alguns deles já se perderam na floresta, já teve naufrágio, não com um deles, mas com outros missionários de outras missões. Isso não é algo tão incomum e eles têm que saber lidar com situações complexas como essa. E Deus me deu a oportunidade de participar na formação deles dessa forma.
a Juliana dá aula sobre tratamento de água, sobre como eles devem, os cuidados que eles devem ter para não ter algumas doenças que são locais daqui, doenças que não existem em outros estados. E a Juliana explica isso, a importância de se guardar, de se proteger dessas doenças, né, e tudo mais, isso devido à formação que Deus deu a ela também. Então, Deus tem nos permitido fazer parte dessa obra. Nesse tempo, então, a gente já está apoiando o Projeto Radical tem mais de 6 anos. A gente começou na turma 5 e atualmente está na turma 17. A gente participou de todas as turmas, menos da 17, porque estava no período de pandemia já. Os missionários vieram para cá antes de iniciar a pandemia, eles ficam num sítio, num local guardado, estavam protegidos, mas nós estávamos na cidade. Então, nós não fomos até lá para não correr risco de infectar alguém lá, né? Então, graças a Deus, prosseguiu normalmente também. Através desses projetos, vou mostrar aqui uma imagem, né? Isso aqui é o interior do barco missionário. Ó, através desse projeto da junta, as pessoas têm sido atendidas. Os dentistas do Brasil todo gastam um pouco da sua renda, do seu dinheiro e do seu tempo. Tiram suas férias aqui no Amazonas. Vêm para cá, ficam 20 dias, 30 dias dentro de um barco, dormem no barco, saem do barco, vão para a comunidade, evangeliza, traz gente, atende o povo nas suas necessidades. Dentistas e médicos têm feito isso. E eles dão treinamento para os radicais e deixam os radicais com materiais para prosseguir nessa missão, para avançar, mostrando o amor de Deus através das ações para as pessoas. Eu ainda não fiz nenhuma viagem com o barco missionário, mas eu conheço os irmãos que participam dessa obra, já tive contato com eles. Essa daí foi uma missão que eu fui, mas não foi uma viagem, foi algo mais curto. Aqui a gente tem algumas imagens do Projeto Radical, onde eu e Juliana damos instrução de sobrevivência. Até aqui os radicais estavam no treinamento, eu aí falando com eles. Estava ensinando sobre alimentos da Amazônia que podem ser comidos, diferentes do Rio de Janeiro, né? Que a gente tem um monte de alimentos diferentes que só tem aqui. A Juliana dando a sua palestra para os radicais aqui. Eu também, falando com outra turma. Essa é a nossa equipe de instrução. Esses são os nossos amigos, que alguns militares, alguns eram militares, contribuem com a gente nessa obra. Orem por nós, por esse trabalho. Os radicais, quando eles saem, eles vêm do Brasil todo, do Rio de Janeiro, vêm muitos de São Paulo, atualmente tem vindo muitos aqui do próprio Amazonas. Eles dedicam 2 anos ou mais da sua vida para pregar o evangelho às comunidades ribeirinhas. Eles são treinados, são preparados e vão para o campo missionário. Ficam 2 anos, abrem mão de muito conforto que temos nas cidades, que a gente nem se dá conta, vão para um local com pouco conforto, mas com muitos corações prontos a ouvir o evangelho. Eles vão para terras férteis pregar o evangelho. E como eu disse antes, o evangelho está crescendo aqui no Amazonas também. A obra de Deus está sendo feita aqui. Isso há anos, muito mais de 100 anos, o evangelho tem sido pregado aqui no Amazonas. E as pessoas estão ouvindo falar de Cristo aqui cada vez mais. E as coisas estão... o campo está sendo semeado. Como eu falei anteriormente, não são poucas as conversas que eu tenho com os radicais, onde eles me relatam que o traficante da comunidade se converteu, o cara mais casca-grossa da comunidade, mais bruto da comunidade se converteu, a família que só vivia em guerra se converte, e a comunidade está vendo isso. E muitas vidas têm sido transformadas. Muitas vidas têm sido transformadas. Tanto pelo evangelho, tanto por conhecer a Cristo, quanto na sua conduta moral. E a própria comunidade socialmente tem sido transformada pelo evangelho. Radicais colocam cursos de informática nas comunidades, onde mal tem condições, eles conseguem computadores com a prefeitura e fazem curso de informática. Os radicais fazem treinamento de futebol. Os embaixadores do rei estão florescendo aqui no Amazonas de uma forma que nunca ouvi falar de tantos embaixadores do rei como tem agora. Os embaixadores do rei de cidades do interior do Amazonas foram aí ao Rio de Janeiro para o congresso do ano passado, congresso anual dos embaixadores. Meninos que nunca tinham saído da comunidade do interior, pegaram um avião para vir para Manaus, quer dizer, pegaram um barco para vir para Manaus, um avião para ir ao Rio de Janeiro,
e se confraternizaram com outros embaixadores do rei. Isso tem acontecido. E uma coisa muito abençoadora que tem acontecido é que muitos radicais estão evangelizando e as suas próprias comunidades estão produzindo novos radicais. Passados 1 ou 2 anos, pessoas que foram alcançadas pelo evangelho em algum momento saem da sua comunidade, vão até o Projeto Radical para receber treinamento e retornam à sua comunidade para pregar o evangelho de Cristo lá. Tinha um adolescente de 16 anos que já era o líder da sua comunidade, na igreja que tinha na sua comunidade, que tinha sido plantada. Ele se converteu, virou líder da sua comunidade, foi ao Projeto Radical para que pudesse ser treinado, mesmo que ele não pudesse ser um radical, porque ele tinha apenas 16 anos, tem que ter 18. Depois, quando ele alcançou a maioridade, ele retornou ao projeto, para aí sim se tornar um radical efetivamente. Hoje ele é um missionário e está trabalhando na sua comunidade. Existem pessoas que foram alcançadas por radicais, que viraram radicais, e depois já levaram outras pessoas a se tornarem radicais também. A gente já está tendo gerações, filhos, projetos, pessoas que foram geradas nesse projeto e que estão sendo alcançadas pelo evangelho. Tem um radical, um missionário, que ele era peruano, veio para o Amazonas, integrou o Projeto Radical e voltou para a sua comunidade. Ele era indígena no Peru. E agora ele está trabalhando para traduzir a Bíblia para a sua língua. Um outro indígena esteve com a gente, alguns indígenas já estiveram com a gente, estão pregando o evangelho nas suas comunidades. Isso porque em muitas comunidades indígenas eles não aceitam que outras pessoas que não sejam indígenas vão pregar. E eles estão sendo treinados e estão levando o evangelho. Dessa equipe aqui, ó, esse rapaz não era cristão, hoje ele se converteu. Ele ia com a gente, mas se converteu. Ia com a gente para ver os radicais e não entendia porque as pessoas paravam suas vidas para pregar o evangelho, para ir para um local onde não tinha nada. Aí ele perguntava para mim, por que as pessoas fazem isso? Aí eu explicava para ele. E hoje ele também é mais um dos salvos, mais um dos que foram alcançados pela graça de Deus. Eu quero ainda tratar de mais um ponto com os irmãos, já não vamos nos alongar muito, mas diz assim, o texto que nós lemos lá de Colossenses diz, vocês ouviram o evangelho, ou na verdade as pessoas têm sido salvas desde o dia em que ouviram e entenderam. É isso que diz lá no final do versículo 6. Por todo mundo esse evangelho está frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Quando ouvimos e entendemos a graça de Deus, o evangelho frutifica em nós. Essa daí é a turma 17 do Projeto Radical Amazônia. E esse aqui, ó, é o Marcos. Era um adolescente lá da nossa igreja. Hoje ele integra a equipe da Junta de Missões, que auxilia no cuidado com os radicais. Esse aqui é irmão de um outro radical. O irmão dele estava no campo, ele veio visitar, voltou para casa, arrumou a mala e veio para o Amazonas para evangelizar também. Esse aqui é o pastor Donaldo, irmão Marinalva, são os líderes do Projeto Radical, né, que estão trabalhando com eles diariamente. O texto que a gente usa diz que a gente está usando, né, diz que o evangelho alcançou as pessoas desde o dia que elas ouviram e entenderam a mensagem da verdade. Nesse ponto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o tamanho da obra que a gente está desenvolvendo e que tem a fazer ainda. O estado do Amazonas é o maior estado do nosso país. Tem 1.559.159 quilômetros quadrados. Esse é o tamanho do nosso estado. Para os irmãos terem noção, se pegar a região sudeste todinha, Rio, Minas, São Paulo, Espírito Santo, e multiplicar por 2, cabe dentro do estado do Amazonas. Se pegar toda a região e multiplicar por 2, cabe dentro do nosso estado aqui. Eu vi aqui, eu fiz uma pesquisa rápida, eu vi que se a gente somar o território da França, da Itália, da Espanha e de Portugal, cabe dentro do Amazonas e sobra um pouquinho ainda. O estado é muito grande. A gente tem um território que é cortado por rios, então muitos locais só podem ser acessados por barcos. Alguns demoram até 10 dias de viagem para chegar, alguns mais de 10 dias. Dentro do próprio estado do Amazonas, tem locais que demoram mais de 10 dias de barco para chegar. Existem locais que a dificuldade logística é imensa, que não tem acesso para avião.
E existem milhares de comunidades ribeirinhas, com, às vezes, 10 famílias, 20 famílias, 50 famílias que precisam ouvir do Evangelho. E a gente tem toda essa dificuldade logística, mas tem que prosseguir nessa missão. Muitos locais sem trabalho algum evangélico. Muitas pessoas que nunca ouviram falar da graça de Deus, nunca ouviram o nome de Jesus. Muitos carecem de ser transformados pelo Evangelho, carecem de verdadeira esperança, e eles só ouvirão e só entenderão quando eu e você contribuirmos cada vez mais com essa obra. As pessoas recebem o Evangelho quando elas ouvem e entendem, e elas só ouvirão e entenderão quando nós fizermos a nossa parte. Se a gente permanecer conformado na condição que estamos, as pessoas vão continuar caminhando sem Cristo. As pessoas vão continuar caminhando para longe de Deus, para a perdição, nos seus pecados. E Deus nos deu uma missão. Já caminhando para a conclusão, eu quero concluir lembrando do versículo escolhido pela Junta de Missões. Isso aqui é a nossa equipe missionária, tá, irmão? Isso aqui foi um congresso, um acampamento de missões dessa campanha aí que os irmãos estão com a camisa, movidos pela graça, tivemos nesse acampamento. E eu quero concluir com esse versículo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Porque Jesus nos amou, mesmo nós sendo pecadores, mesmo com as nossas falhas, mesmo com a nossa maldade, mesmo com tudo que há de ruim em nós, e só nós mesmos sabemos o quanto nós somos ruins, porque ele nos amou, nós podemos amar. E nós devemos amar a ele e ao próximo. O texto bíblico nos ensina que amar a Deus tem uma relação muito próxima com obedecer a ele. Esse texto aqui está no verso 14, capítulo 4, verso 19, né? Se os irmãos virarem a página, vão encontrar lá o capítulo 5, verso 3, que diz que o amor consiste em obedecer a Deus. Aquele que o ama, o obedece. É isso que está escrito lá. E também no capítulo 14 de João, diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. E um dos mandamentos de Deus para nós é que nós venhamos a sair do nosso local e fazer discípulos. Ou ir e fazer discípulos, né? Enquanto andamos pelo mundo, fazemos discípulos e saímos de onde estamos para ir a outros locais fazer discípulos. É isso que Deus requer de nós. Quando nós entendermos isso, quando nós percebermos a necessidade do campo que está no nosso Brasil e no mundo afora, a gente precisa mudar de posicionamento. Se nós percebemos, nós precisamos mudar de posicionamento. Eles só ouvirão e serão salvos quando, por amor a Deus, nós formos obedientes a ele e dedicarmos nossa vida a fazer discípulo. Isso pode começar a acontecer aí onde você está, em Caxias. Isso pode depois sair de Caxias e ir para outros locais. Mas precisa começar. Precisa que eu e você venhamos entender que as pessoas só conhecerão a Cristo, serão salvas quando nós ensinarmos sobre ele. A obra é imensa. Os campos são gigantescos. A gente pede ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores, mas a gente tem que estar pronto quando o Senhor da Seara fala assim, você é o trabalhador que eu quero que trabalhe. A gente tem que estar pronto a ouvir isso de Deus. Há uma grande obra a ser feita e nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Esse é um dos lemas dos radicais, né? A ser radical é ouvir a voz de Deus e obedecer. E ele tem nos chamado a fazer discípulos. Isso pode começar aí, mas a minha oração é que o irmão entenda o tanto que ainda temos que fazer. A gente trabalha e tem muita coisa para fazer. E entendendo que tem muita coisa para fazer, a minha oração é que o irmão se engaje nessa obra e se envolva cada vez mais. Se Deus falar o seu coração, não endureça o seu coração, sabe? Não fala assim, isso é muito complicado para mim. Eu mostrei a irmã de 88 anos que vai para a viagem missionária, então não tem desculpa. Eu mostrei adolescentes que vão para as viagens missionárias, não tem desculpa. Não é difícil demais. O que é difícil já foi feito por Cristo na cruz. O que é duro, o que é pesado, complicado, Jesus já fez. E ele nos chama a participar dessa obra. Se Deus colocar no teu coração o desejo de participar de uma viagem do barco missionário, entre lá no site da Junta de Missões Nacionais, tem lá um link, o barco missionário. O irmão se inscreva na
próxima viagem. Se Deus tocar no seu coração de se tornar um radical, dedicar 2 anos ou mais da sua vida na obra missionária aqui no Amazonas, ou no sertão, ou entre as Cracolândias, como foi visto no vídeo, aquela situação tão terrível. Se Deus colocar essa obra no seu coração, vá. Se dedique a essa obra, porque Deus quer salvar, e Ele salva através de nós. Se Deus colocar no seu coração um desejo por contribuir mais financeiramente para a obra de Deus, faça isso. Dedique-se a levantar oferta, a sustentar missionários, a permitir que outros estejam no campo, porque existem pessoas que querem estar no campo e não conseguem. Isso é algo que não deveria acontecer, nós deveríamos ter condições de sustentar. Por isso nós temos que trabalhar. Se ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Vá, coopere, invista em vidas, porque a gente não tem arrependimento quando investe em vida, né? Não tem por que se arrepender, porque a obra é eterna, o fruto é eterno, não tem arrependimento. As coisas são passageiras, mas o fruto é eterno. Lembre de nós, de mim, da Juliana, somos membros de igreja, cristãos como você, participamos de atividades da nossa igreja, somos professores de EBD, temos o nosso trabalho. Lembrem de nós em oração, para que Deus nos permita continuar fazendo a sua obra. Orem pela nossa igreja, a Igreja Batista Ebenezer. Ore pelas igrejas do Amazonas, pelos pastores que vivem nos interiores, que não são missionários da Junta de Missões, mas são pastores ribeirinhos que cresceram e aprenderam do Evangelho nos interiores do Amazonas e hoje pastoreiam igrejas. Orem por eles, porque é difícil, o trabalho é difícil. A gente ouve muitas doutrinas meio absurdas tentando ganhar espaço no nosso meio. Orem por eles. Orem pelos nossos missionários, pelo Marcos, que eu mostrei ali, jovem da nossa igreja, foi nosso discípulo e hoje está lá no campo missionário. Orem por eles. E orem para que os corações permaneçam abertos, para que o Evangelho chegue e faça crescer. Assim como Paulo disse que ele ouvia que o Evangelho estava crescendo lá, que o Evangelho também cresça aqui cada vez mais. O desafio é imenso, mas muitos frutos já estão sendo colhidos, graças a Deus. Eu queria agradecer a oportunidade aos irmãos, e eu vou orar antes da gente encerrar, mas eu queria pedir perdão pelo tempo, né? Acho que eu me alonguei um pouco no tempo, mas seminarista fala muito, eu gosto de falar, aí complica um pouco a nossa vida, né? Mas vamos orar para encerrar? Eu vou orar e eu peço que você coloque sua vida diante de Deus. Pergunte para Deus onde mais você pode contribuir com o avanço da obra missionária. O que mais você pode fazer? Para onde você deve olhar? Para onde você deve ir? Para que o Evangelho chegue aos locais mais distantes desse mundo e do nosso Brasil. Vamos orar? Pai querido, amado, justo e bom, nós te agradecemos por essa oportunidade tão grande, Deus, que o Senhor nos dá de pregar o teu Evangelho. Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de lembrar experiências maravilhosas que o Senhor nos tem permitido viver. Te agradecemos, Deus, porque não há nada em nós que nos faça ser útil ao Senhor. Não há nada em nós que nos faça querer ou que sejamos bons em algo, Deus, mas o Senhor é bom. E porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos amou, nós amamos, Deus. Nós amamos com reflexo do teu amor por nós. Pai, aumenta o nosso amor por ti e por aqueles que precisam ouvir o Evangelho. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade e te peço que o Senhor continue abençoando essa igreja. Que eles entendam, Deus, que há muita coisa para fazer e que eles não podem ficar de fora da tua grande obra, Deus. Que eles se envolvam cada vez mais e levem o teu Evangelho a todo canto. Abençoa-os, Deus, em nome de Jesus e nos ajude a nos dedicar cada vez mais a ti. É a oração, Deus, do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvamos a Deus por sua vida, irmão Rodolfo. Agradecemos imensamente. Fomos muito abençoados por essa experiência, por essas imagens, pela palavra, pela experiência de vida, né? Testemunho vivo aí de amor, de compromisso, e que o Senhor abençoe grandemente o trabalho de vocês, essa vivência, com certeza está frutificando. E que essa palavra faça morada em nossos corações, possamos também refletir o amor de Deus em nós através da obra missionária.
Vamos cantar o hino 462, Cristo me amou e me livrou. Depois eu passo a palavra ao pastor Hamilton para encerrar o culto dessa noite. Longe do meu Jesus, estava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu e me estendeu a mão e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo, meu Salvador, me libertou. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Por seu poder e seu querer, Cristo, meu Salvador, Graça e paz da parte de Deus, que é Pai, e do Senhor Jesus, a cada um dos meus lindos e queridos irmãos. Obrigado, Rodolfo, obrigado, Juliana, pela sua presença aí, fez com que a gente sentisse saudade da juventude e de um tempo pretérito em que eu fui presenteado, eu encontrei uma princesa quando coordenava projetos missionários. Então, que está aqui do meu lado, essa moça bonita aqui, ó, há 35 anos atrás, nós estávamos num grupo com 35 jovens, 35. Então, recebi esse presente maravilhoso. Então, queridos, eu postei no grupo da igreja orientações sobre como se tornar um radical. Caso algum jovem tenha o desejo, ali tem o passo a passo, eu postei no grupo. E também, se alguém tem interesse, nossa igreja tem muita gente da área de saúde. Existe o projeto Missão Saúde em janeiro e fevereiro. As inscrições estão suspensas,
E tem um outro projeto, pastor Roberto Alecrim, que é para pastores, só que esse é em maio. Os 3 projetos do próximo ano estão suspensos. Então, por enquanto, né? Enquanto não houver clareza em relação às questões de pandemia, mas Projeto Radical é um projeto muito bonito. Radical Amazônia, Radical Sertanejo, Radical Sul, pessoal que trabalha também com a Cracolândia, né? Então, se você sente o desejo, as orientações estão ali, vocês podem olhar. Eu quero parabenizar ao Rodolfo por apoiar esses projetos, por fazer a obra missionária, é muito relevante. Fazer missões é uma prioridade. A nossa juventude precisa expandir a visão missionária. E eu agradeço. Sua presença é assim motivadora para a gente. Você e Juliana são assim referenciais para a gente nesta noite, hoje, como um exemplo de como a gente pode apoiar a obra missionária. E que você seja muito abençoado na carreira que Deus está colocando em seu coração. Vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado por ter participado conosco. Você que está no Facebook, eu quero agradecer a você que está conosco. Que Deus te abençoe. Os familiares da Juliana que estão conosco aí também. A Vilma está escondidinha ali, né? E outros que foram mencionados. Eu quero cumprimentar. Wayne, obrigado pelo presente, ter trazido esse casal fantástico. Muito obrigado. É muito bom ouvi-los. Viu como é que eu tinha razão, pastor? Sim. Você Maravilhoso, tem razão. maravilhoso. Queridos, para terminar, antes da oração, eu faço sempre esse coraçãozinho, como um jeito de dizer, eu amo muito vocês. É uma igreja preciosa. Rodolfo, é uma igreja fantástica, uma igreja amorosa, uma igreja que trata os irmãos com carinho, com respeito, uma igreja que muito nesse sentido. Eu estou muito feliz. E uma igreja, ela não se torna relevante pela quantidade de membros que tem, mas pela qualidade do compromisso que tem com Deus e o desejo de crescer, né? Então, essa igreja está desejando crescer em todas as áreas. Vamos orar mais uma vez? Eu quero pedir, com a permissão aí da irmã Cristiane Cardoso, célebre Cristiane Cardoso, ao lado Robinho Cardoso. Eu quero pedir ao pastor Roberto Alecrim. Pastor Roberto, por favor, eu gostaria que o pastor orasse. Abre seu microfone aí e agradeça a Deus e coloque esse povo nas mãos de Deus, abençoando-nos com a bênção. Por favor. Pastor Milton, eu vou tentar chegar até o final da oração, tá bom? Se eu não conseguir, você termina, ok? Tá bom, meu amado. Nosso Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, porque nós recebemos uma palavra nessa noite totalmente vinda do Senhor. Como Deus é maravilhoso ver o teu agir, usando, ó Deus, pessoas. São pessoas que o Senhor quer usar. Homens, mulheres, idosos, crianças, adolescentes, para essa grande obra. E não tem, Deus, espaço para a riqueza ou para a pobreza. Só há espaço para corações voluntariosos. Pai, eu estou te glorificando muito nessa noite pela vida do Rodolfo, pela vida de sua esposa, por todo esse relato, Deus, grandiosos que o Senhor está operando através dos teus servos e todos quantos foram citados aqui, relacionados, outros que não foram citados. Muito obrigado, Deus, por coisas tão grandiosas que o Senhor está fazendo, usando, ó Deus, os teus servos, Senhor, com simplicidade, porque o Evangelho é uma coisa simples. O Senhor está ainda hoje movendo corações. Glórias a Ti, ó Deus. O Senhor é merecedor. O Senhor Jesus é merecedor.
Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está em nosso meio, movendo os corações, e eu estou certo, Deus, que nessa noite o Senhor ainda há de mover outros corações que estão participando do culto dessa noite, como o Senhor moveu o meu coração. Pai, eu estou me sentindo aqui tremendamente impactado, tocado, renovado, ó Deus, na força para te servir e com um propósito, Senhor, que só o Senhor sabe. Então, papai, continua, Senhor, continua essa grande obra, principalmente, Senhor, em nossa Igreja Batista Universitária do Brasil, que, como tem sido falado aqui, é uma igreja generosa, amorosa, que tem jovens, ó Deus, e adolescentes e adultos querendo, desejando fazer ardentemente a tua obra. Impulsiona, Espírito Santo de Deus, os nossos corações. Amém. Para que, Senhor, possamos nos envolver, não Amém. Somente com a evangelização do nosso bairro, ou a nossa cidade, ou o nosso estado, ou o nosso Brasil, mas que possamos, Deus, realmente estarmos enganjados para a evangelização do mundo. Eu quero me colocar, ó Deus, nas tuas mãos e peço e clamo que o Senhor mova os corações dos nossos irmãos, de todos quantos estão aqui juntos nessa noite. Obrigado, Deus, mais uma vez pela vida do Rodolfo, de sua esposa, das juntas de missões nacionais, mundiais, estaduais. Continua, Deus, movendo a liderança, Senhor, para que haja uma responsabilidade muito grande no cuidado daqueles que estão no campo. E quero pedir ainda, Deus, que o Senhor mande os recursos para que nenhum missionário passe necessidade ou retorne de onde está, mas para que avance ao mundo inteiro. Eu oro, Pai, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém, meus queridos. Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado. Estou com saudade da costela de tambaqui também, que é algo fantástico aí de Manaus. Aqueles restaurantes flutuantes, né? Certamente são experiências aí extraordinárias, né? Tem um lado muito bom da cultura aí do povo manauara, né? Tem coisas muito legais. Eu estimulo você a ir e conhecer e participar e usufruir. Deus abençoe. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, Cris. Obrigado a todos que apoiaram. E até amanhã. Culto de oração às 18 horas. Não se esqueça, eu estarei pregando amanhã, hein? Beijo a todos. Deus abençoe. Boa noite para todos. Obrigada, gente. Muito obrigada. Um beijo grande no coração, tá? A campanha só está começando, hein? Só está começando. Muito bom. Deus te abençoe muito, tá? Um beijo, Júlia. Maria Rocha, obrigado. Vilma, tem um povo aí. Wilson de Minas Gerais. Tchau, cunhado.